Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos continuar a leitura da Bíblia Sagrada. Nosso foco hoje é o capítulo 33 do livro do profeta Ezequiel. Vamos ver então qual é a mensagem de hoje? O vigia e o povo. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, diga ao seu povo o que acontece quando eu faço vir a guerra a um lugar. O povo desse lugar escolhe alguém para ser vigia. Quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar toda a gente. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, e o inimigo vem e o mata, esse alguém é responsável pela sua própria morte. Ele é culpado da sua própria morte porque não se importou com o alarme. Se tivesse se importado, poderia ter escapado. Mas, se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. A responsabilidade de cada pessoa diante de Deus. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que vocês estão querendo morrer? Agora, homem mortal, diga aos israelitas que, quando um homem correto pecar, o bem que ele fez não o salvará. Se um homem mau parar de fazer o mal, ele não será castigado. E, se um homem correto começar a pecar, ele não continuará vivendo. Se eu prometer dar a vida a um homem correto, e se ele começar a pecar, porque pensa que a sua bondade passada o salvará, aí eu não lembrarei de nenhuma das boas ações que praticou. Ele morrerá por causa dos seus pecados. Se eu avisar um homem mau, dizendo que vai morrer, e se ele parar de pecar e fizer o que é bom e correto, por exemplo, se devolver o objeto que lhe deram como garantia de pagamento de uma dívida, ou se devolver o que roubou, se ele parar de pecar e seguir as leis que dão vida, ele não morrerá, mas viverá. Eu perdoarei os pecados que cometeu. Ele viverá porque fez o que é bom e correto. No entanto, o seu povo diz que o que eu, o Senhor, faço não está certo. São eles que não estão certos. Quando um homem correto para de fazer o bem e começa a fazer o mal, ele morrerá por causa disso. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é bom e correto, ele salvou a sua vida. Mas você, povo de Israel, diz que o que eu faço não está certo. Eu os julgarei por aquilo que fazem. As notícias da tomada de Jerusalém. No ano 12º do nosso cativeiro, no dia 5 do 12º mês, um homem que havia escapado de Jerusalém veio e me contou que a cidade tinha sido tomada. Na noite antes da chegada dele, eu tinha sentido a presença poderosa de Deus, o Senhor. E na manhã seguinte, quando o homem chegou, o Senhor me deu de novo a fala. Os pecados do povo. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, os moradores das cidades arrasadas na terra de Israel estão dizendo o seguinte: Abraão era um homem só, toda essa terra foi dada a ele. Nós somos muitos, e por isso agora a terra é nossa. Diga a essa gente o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês comem carne com sangue, adoram ídolos e cometem crimes de morte. Por que é que estão pensando que a terra é de vocês? Vocês confiam nas suas espadas. O seu modo de agir é nojento. Todos cometem adultério. Por que estão pensando que a terra é de vocês?
Diga a essa gente que eu, Senhor Deus, estou avisando. Juro que os moradores das cidades arrasadas serão mortos. Os que vivem num campo serão comidos por animais selvagens. Os que estão escondidos nas montanhas e cavernas ficarão doentes e morrerão. Farei com que o país vire um deserto abandonado. O poder de que se orgulhavam acabará. As montanhas de Israel ficarão tão desertas que ninguém passará por elas. Quando eu castigar o povo pelos seus pecados e fizer com que o país vire um deserto, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Resultados da mensagem do profeta. O Senhor disse: Homem mortal, quando seus irmãos israelitas conversam perto das muralhas da cidade ou na porta das suas casas, eles falam de você. Eles dizem: Vamos saber o que o Senhor tem para nos dizer agora. Assim, o meu povo se ajunta em grande número para ouvir o que você tem para dizer, mas eles não querem pôr em prática o que você diz. Ele fala bonito, eles dizem, mas o que querem é ganhar dinheiro. Para eles, você não passa de um cantor de canções de amor ou tocador de harpa. Eles ouvem o que você diz, porém não fazem nada daquilo que você manda. Porém, quando acontecer tudo o que você diz, e vai acontecer mesmo, aí eles ficarão sabendo que um profeta esteve no meio deles. Pois bem, pessoal, esse foi então o capítulo 33. Capítulo 33 de Ezequiel da nossa Bíblia Sagrada. E a parte que mais me chamou a atenção foi a questão de Deus ter colocado o profeta Ezequiel como vigia do povo, para que ele pudesse avisar o povo de Israel sobre o que estava para acontecer. É claro que o povo até ouvia o que Ezequiel tinha para falar, como está descrito no final do capítulo, mas muitos não davam atenção. Eles realmente não seguiam o que o profeta tinha para dizer. Nos tempos de hoje, a palavra também é dita para muitas pessoas, por homens santos, homens de Deus, mas muitos de nós não prestam atenção. Seguem com a sua própria vida sem se importar com os mandamentos de Deus. E esse é o grande ponto que nós precisamos refletir. Por que nós ouvimos a mensagem de Deus e por que nós não a seguimos? Era isso, pessoal. Um grande abraço e até mais.